Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, muito bem-vindo à segunda aula do Instituto Bíblico Digital. Hoje nós vamos falar sobre a história da Bíblia. Então, nessa aula de hoje, nós veremos aí a história da Bíblia. Então, antes de começarmos falando da Bíblia propriamente dita, vamos ver um pouquinho sobre teologia, o que é teologia, né? Será que é esse bicho de 7 cabeças que muita gente pensa? O que é de fato teologia? E também vamos ver o que é bibliologia, tá? E aí vamos tentar passar por todos esses conteúdos aqui. Vamos tentar ver quais foram os materiais e instrumentos de escrita da Bíblia, qual foi a estrutura e composição, né? Quem foram os autores? Eles foram inspirados? Como é que foi isso? Quais foram as línguas originais da Bíblia? Vamos falar sobre cópias e as traduções. A confiabilidade das escrituras, será que ela é confiável, 100% confiável? Como é que é isso? Vamos também falar sobre o desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O cânon é esse conjunto de livros da Bíblia que nós temos fechadinho hoje, né? Esses 66 livros formam o cânon. Vamos falar sobre os livros canônicos e apócrifos, o que significa isso. Vamos falar também sobre a preservação dos manuscritos. Quando a Bíblia foi escrita no seu texto original, como é que esse texto foi preservado? Nós temos o texto original escrito, por exemplo, pelo próprio profeta Isaías, ou temos cópias desse livro? A gente vai ver isso. Pegando uma Bíblia, assim, essa é uma Bíblia grande de estudo, mas enfim, pegando uma Bíblia, virando as páginas, lendo o texto, muitas vezes nós não lembramos, não pensamos, como é que será que foram os bastidores da escrita desse grande livro, ou desses 66 livros? Como é que foi a pessoa... Bom, eles não tinham máquina de escrever, não tinham impressora, não tinham computador. Como é que foi? Né? Foi tudo escrito à mão, todos esses livros, e quem escreveu? Não é? Quais foram as ocasiões? Como esse texto chegou até nós? Né? E nós temos esse texto em português, mas em que língua esse texto foi escrito? Quais eram as línguas faladas na época bíblica? Então nós vamos ver tudo isso hoje. É por isso que é importante, né? Não só conhecer a Bíblia, mas também conhecer como o nosso livro, a nossa regra de fé, como ela foi escrita, né? Então vamos continuar aqui. Então o que é teologia? Teologia, tem aqui escrito bem bonitinho, é a união de dois termos, né? O termo theos, que significa Deus, e o termo logia, que significa estudo. Tudo que você ver com a terminação logia, trata de estudo. Biologia, o estudo da vida. Teologia, seria em tese o estudo de Deus. Tá? Só vamos deixar bem claro aqui que não é que Deus é alguém que possa ser estudado como um objeto que se encontra no laboratório. Não, Deus não pode ser estudado. Então, o que é a teologia de fato? É a ciência que trata do conhecimento de Deus, que pode ser adquirido a partir do que ele revelou nas Escrituras. Então Deus revelou a si mesmo nas Escrituras e a teologia busca compreender o máximo dessa revelação que Deus deu de si mesmo, tá? Porque é óbvio que Deus é infinito. Como é que você vai estudar o infinito, né? Você nunca vai conseguir ter Deus dentro de um laboratório, dentro de uma sala, porque Deus não cabe numa sala, não cabe em lugar nenhum para você de fato estudá-lo. Então nós estudamos a sua revelação de si mesmo. Bom, e não é só um tipo de teologia que existe, né? Quais são os tipos de teologia? Quais são os tipos de reflexão, os caminhos a partir dos quais nós vamos estudar a revelação que Deus deu
de si mesmo. Aqui nós separamos 5, né? São 5 mesmo. Então, a teologia exegética, eu vou ler aqui rapidamente. A teologia exegética busca interpretar as escrituras a partir da investigação apurada dos textos. Ela vai destrinchando textos usando diversos recursos que a exegese tem para tirar. Exegese significa literalmente isso, tirar para fora do texto o seu significado. Teologia histórica, ela estuda a Bíblia a partir dos conceitos históricos e a partir da própria história. Como a Bíblia foi interpretada com o passar dos séculos, com o passar dos anos. Né? Então, a teologia histórica busca essa percepção do texto, como ele foi lido pelos diversos períodos da história. Né? Cada período da história tem aí o seu conjunto de culturas, os seus contextos geográficos, sociopolíticos. Então, cada período leu um texto específico da Bíblia de uma seguinte forma. Né? Então, a teologia histórica busca retomar essas diversas leituras do texto. Tem também a teologia dogmática, ela deriva dos estudos das verdades fundamentais da fé, tudo bem? Conforme declarado nos credos da igreja. A teologia bíblica também. Ela é uma exegese direta das escrituras e ela apresenta o progresso da revelação através dos séculos, por meio dos textos dos livros bíblicos. Então, ela é parecida com a teologia exegética, mas ela busca também abranger não só essas ferramentas que a exegese traz, mas também o conjunto de toda a Bíblia, tá? É muito importante também. Tem também a teologia sistemática, é o estudo estruturado a partir de temas, assuntos. Então, por exemplo, quando você abre a Bíblia, só para dar um exemplo aqui de teologia bíblica, então vou abrir a Bíblia aqui, eu abri aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 15, apareceu aqui, é o texto onde Saul desobedece a Deus, desobedece a ordem do profeta e por isso o reino dele é rejeitado. Tá? Então eu vou ler esse texto todo do capítulo 15 e aí a partir da teologia bíblica eu vou destrinchar esse texto, vou aplicar a exegese nesse texto, as técnicas da exegese, eu vou observá-lo a partir de todo o restante das escrituras e dos ensinos das escrituras, e aí isso vai me dar um estudo, vai me dar diversos conteúdos e lições, etc. A teologia sistemática não é bem assim, ela pega a Bíblia por assunto. Então, vamos falar sobre salvação. Aí eu vou lá nos textos que falam sobre salvação. O texto de Josué, capítulo 3, por exemplo, fala sobre salvação. Vamos então também estudar o texto X, o texto Y, e assim eu percorro toda a Bíblia e consigo um compêndio de tudo que a Bíblia fala sobre salvação. Isso vai me dar um estudo completo sobre esse assunto. Tudo bem? Também é muito interessante esse tipo de teologia e é justamente por isso que é a mais utilizada nos seminários. Tá? É o melhor jeito de se fazer teologia? Não necessariamente, é um jeito muito bom assim como os outros. Tá? Vamos seguir aqui. Isso aqui é muito importante. Vale lembrar que independentemente do método, toda teologia ou reflexão teológica tem prazo de validade. Ela está sujeita ao tempo. Alguém disse que teologia é a junção da leitura da Bíblia mais o tempo em que ela está sendo lida. Então, no século XV, na Idade Média, na época onde o sistema sociopolítico na Europa principalmente era o feudalismo. Bom, uma comunidade ali feudal, uma comunidade de camponeses, como é que eles enxergavam a Bíblia? Aliás, o que eles tinham
de acesso à Bíblia, né? Nem todo mundo tinha acesso à Bíblia, mas como a igreja lia a Bíblia naquele tempo, na época feudal. Como a igreja lia, ou como as teologias, diversas teologias, liam a Bíblia na época ali da Revolução Francesa, né? Uma época de muita turbulência social, como é que era lido? E também podemos fazer a seguinte pergunta: como é que a América Latina lê a Bíblia? Como é que a América Latina faz teologia? Como é que a América do Norte faz teologia? Como é que a África faz teologia? Então, a teologia sempre está circunscrita num espaço e num tempo específicos. E isso lhe dá muita riqueza, né? Mas também lhe dá prazo de validade. Porque a teologia norte-americana pode não servir tanto para nós, né? O estudo que a comunidade norte-americana faz da revelação que Deus deu de si mesmo pode não ser tão proveitoso quanto um estudo que nós latino-americanos fazemos dos mesmos textos. Tudo bem? Porque nós lemos a partir das nossas realidades. E assim vai, vamos lá. Então, vamos partir para o conceito de bibliologia. O termo bibliologia é a junção do termo bíblios e do termo logia também. Lembra que logia sempre quer dizer estudo, então é o estudo da Bíblia, mas não o estudo propriamente do texto bíblico. É um estudo sobre a Bíblia, né? Os aspectos circundantes ali que permeiam a escrita da Bíblia, tá? Então, lendo aqui, ó, a bibliologia é uma disciplina da teologia, tá? E a bibliologia se fundamenta na análise de todos os aspectos da construção das escrituras. Vamos lá. Vamos começar pelos materiais. Quais foram os materiais de escrita da Bíblia? Eles escreviam em papel? Não escreviam em papel porque o papel foi inventado muito mais tarde, tá? Eles escreviam primeiramente em papiro. O Antigo Testamento foi escrito mais em papiro do que o Novo. Então, o que é o papiro? Aqui tem uma imagem, não sei se você consegue perceber bem, mas é uma imagem do papiro, que é nada mais que essa plantinha aqui. É uma planta que crescia na época nas margens do Nilo, do rio Nilo. Um café aqui não pode faltar, né? O papiro, então, é uma planta que crescia às margens do rio Nilo, tá? E como é que era feito? Então, essa planta, ela é uma planta muito úmida, né? Crescia às margens do rio, claro. Então, era cortada o caule dessa planta, e esse caule era, vamos dizer assim, fatiado, né? Esse caule era fatiado, deixado para secar muito tempo, e aí esses recortes eram alinhados um com o outro, né? Várias camadas, e isso era deixado por muito tempo para secar, e aí ia se formando uma folha de papiro. Então, era nesse texto era nesse tipo de material que eram escritos textos, os primeiros textos principalmente. Tá? O rio Nilo, como você já sabe, fica no Egito, então o papiro era exportado do Egito para o mundo todo. Tá? Então é uma planta aquática encontrada no Egito, e a casca do papiro, falta uma crase aqui, mas a casca do papiro era dado o nome de biblos, tá? E aí depois, com o passar do tempo, transformou-se na palavra bíblios, que quer dizer livro, e aí a palavra bíblios que gerou a palavra Bíblia, tá? Então a palavra bíblios, que quer dizer livro ou livros, né? Ela que gerou a palavra Bíblia. Então, por isso que nós dizemos que a Bíblia é como se fosse uma pequena biblioteca. Mas vamos lá. O outro material muito utilizado é o pergaminho, tá? Aqui tem um zoom dele para você ver como é a cor, mais ou menos. E aqui está ele pequenininho. Então, o pergaminho é feito do quê? Pele de animais. Então,
O pergaminho foi descoberto posteriormente do que o papiro e percebeu-se que o pergaminho é de muito mais fácil conservação. Tá? Por isso o pergaminho passou a ser mais utilizado depois, antes da descoberta do papel, claro. Então ele é feito de pele de animais, tá? Isso aqui a gente já comentou. Vamos lá. Então como foi a estrutura? E composição da Bíblia, como que ela está organizada? Isso nós já vimos um pouco na aula passada, então eu vou deixar um pouco mais, vou ler um pouco mais rápido, passar um pouco mais rápido por essa parte, mas a Bíblia, ela é composta, como você já sabe, de 2 testamentos, a nossa Bíblia, nós cristãos evangélicos, 2 testamentos, tá? Quando eu digo Novo Testamento, Velho Testamento, eu quero dizer Nova Aliança e Velha Aliança, tá? Por quê? O Antigo Testamento, ele é construído e, aliás, o relacionamento de Deus com o povo, ele é construído, ele é formado ali a partir da aliança de Deus com Abraão. O Novo Testamento é a partir da nova aliança. Tá? Quando Jesus vai se referir ao próprio sangue na Santa Ceia, ele diz que é o sangue da nova aliança. Então, não é que nós desprezamos o Antigo Testamento, a antiga aliança, ou dizemos que essa antiga aliança ela não significou nada, não, muito pelo contrário, nós dizemos que é de suma importância o Antigo Testamento e o estudo do Antigo Testamento, e dizemos que são 2 alianças diferentes. E para nós, o que vale hoje é a nova aliança. Né? E que toda a trajetória do Antigo Testamento foi para chegar justamente na nova aliança. Mas isso são assuntos para futuras aulas, né? Só para definir o que é testamento. Aí estamos dizendo aliança, tá? Bom, e o Antigo Testamento está dividido em 4 seções, nós já vimos, não vou ler quais são os livros, né? Os 5 primeiros livros são o Pentateuco, os próximos 12 livros são os livros históricos. Na aula passada nós já falamos aí um resumo do que eles dizem. Os livros proféticos são os últimos livros do Antigo Testamento, e temos os poéticos também, tá? Então a ordem está assim: Pentateuco, históricos, poéticos e, por último, os proféticos. O Novo Testamento, né, ele está dividido em evangelhos. Veja bem, quando nós dizemos evangelhos, não estamos dizendo que é mais de um evangelho que existe. Não, existe só um evangelho, só uma boa nova, né? É um evangelho só, escrito por 4 autores. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é escrito por Mateus, e aí temos o Evangelho de Jesus Cristo, é o mesmo Evangelho, escrito por Marcos, depois outro por Lucas e depois outro por João, tá? Então são 4 escritores, ou portanto 4 leituras diferentes, mas da mesma história. Aí na categoria de livros históricos temos um livro só no Novo Testamento, que é o livro de Atos, né? As epístolas, então são as epístolas paulinas e as epístolas gerais, e o livro de Revelação, que é justamente o Apocalipse, né? O livro de Revelação, o livro profético do Antigo Testamento. Peraí, estou correndo aqui. Bom, então, como é que a Bíblia chega, né? Como é que a Bíblia chega até nós com toda essa divisão de capítulos e versículos? Como você já deve saber, quando a Bíblia foi escrita originalmente, era um texto corrido, não tinha nem as epígrafes, que é aquele texto, aqueles títulos que tem no início de cada capítulo ou de cada trecho. Você tem um título lá, a tentação de Jesus, o sermão da montanha, isso foi acrescentado depois. Também não tinha divisão de capítulos e não tinha divisão de versículos, tá? Só tinha divisão de livros, claro, porque cada autor que escreveu cada livro, né?
ou um conjunto de livros aí escrito por autor. Então os livros eram separados, mas os capítulos, né, a Bíblia em capítulos, o Antigo Testamento, veio no século XIII, né, como você vê aqui, e aí a organização em versículos chegou um pouco depois. Primeiro foi só em capítulos, depois em versículos, aqui no século XVI. E o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, que é a Bíblia judaica, né? Os judeus, como você já viu na aula anterior, só consideram o Antigo Testamento. Eles organizaram a Bíblia em capítulos e versículos no século XVI, tá? Tudo bem. Então, também isso você já viu na aula passada, mas o assunto principal da Bíblia é o Cristo. E aí, como cada uma daquelas categorias se relaciona com o Cristo. Então, a lei, os livros da lei, que são o Pentateuco, eles fundamentam a chegada do Cristo, tá? Eles mostram como é que vai acontecer, que o Cristo, mostram a promessa do Cristo e qual é a necessidade do Cristo. Os livros históricos, eles mostram como foi a preparação que Deus fez no decorrer da história para a chegada do Cristo. Os livros de poesia são livros de anelo pela chegada do Cristo, louvor ao Cristo. E os livros da profecia tratam da certeza da chegada do Cristo, né? Eles tratam do zelo que Deus tem por Israel, para que Israel traga ao Cristo, e tratam também das profecias sobre o próprio Messias, sobre o próprio Cristo, tá? Então vamos lá. Os evangelhos. Bom, claro que os evangelhos manifestam o Cristo, eles mostram como foi o nascimento, a história e como se deu de fato a obra do Cristo, como ela se concretizou. O livro histórico, que é o livro de Atos, vai tratar de como a igreja começa a levar o Cristo para toda a humanidade, a propagação do Cristo. As epístolas tratam da interpretação e aplicação do Cristo, isso já no âmbito da igreja. E o livro de Revelação, o livro profético, trata da consumação, como todas as coisas vão se consumar em Cristo, tá? Vamos lá. Autoria e inspiração. Bom, a primeira coisa que nós vamos dizer aqui, isso falando também um pouco sobre a autoridade das Escrituras, é que ela se autodeclara como palavra de Deus, tá? Então, a própria Bíblia diz que é a palavra de Deus. Então, nós consideramos a Bíblia como palavra de Deus e, por isso, nós não dizemos que a Bíblia contém, é um livro que contém a palavra de Deus. Então é assim, é um livro, e esse livro, dependendo aqui de onde você abrir, ele vai conter a palavra de Deus. Não, nós dizemos que ela é a palavra de Deus, divinamente inspirada, tá? Então ela foi escrita por homens, está aqui, mas foi inspirada por Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16. Vamos abrir aqui, já que eu estou com a Bíblia aqui, eu vou ler pela Bíblia mesmo. 2 Timóteo 3,16. Eu quero ler de novo esse texto, a gente já leu na aula passada, mas vamos ler. Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Perceba então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. Tá? Bom, mas foi escrita por homens, né? E foi escrita para revelar qual é o plano da redenção. E ela trata de questões concernentes a toda a esfera da vida humana. Por quê? Veja bem, que a Bíblia traz a história da redenção e não é a história da redenção dos anjos, não é a história da redenção
do planeta. É a história da redenção do homem. Então ela vai tratar de todos os aspectos históricos, humanos, psicológicos, né? Sociais. A Bíblia trata de tudo isso. Então ela é útil e apta para nos ensinar em todas essas esferas, tá? E ela possui caráter ético e espiritual, é claro, né? Deus é espírito, e a Bíblia, ela nos revela que existe também uma moral, não é? A religião evangélica não é, aliás, né, a fé evangélica, a religião eu não digo tanto, mas temos muita coisa por aí, né, como vocês sabem, mas a fé evangélica em si mesma, ela não é moralista, ela não é uma fé que impõe determinado tipo de comportamento, para que a partir de tal comportamento você chegue mais perto de Deus. Não, a fé evangélica diz justamente que o ser humano não tem condição de assumir um comportamento santo diante de Deus, porque o ser humano está em pecado, o ser humano, filho de Adão, está em pecado. E a fé evangélica diz justamente que, por não conseguirmos atingir tal comportamento, precisamos de um Salvador. Estamos em pecado, então precisamos de um Salvador. E aí nós cremos no Cristo, e a partir do momento que cremos no Cristo, o Espírito Santo vem morar em nós e ele fomenta em nós a transformação. Ele nos transforma dia após dia, para que consigamos, por meio do Cristo e do sacrifício do Cristo, de sua obra plenamente eficaz, sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Mas veja bem, não é que nós então somos santos e irrepreensíveis diante de Deus porque somos bonzinhos, porque nos tornamos pessoas melhores, não. É porque agora nós estamos debaixo do sacrifício do Cordeiro. Então, quando Deus nos enxerga, ele enxerga o sangue de Jesus em nós. E é a partir daí que nós somos, por Deus, irrepreensíveis e somos santos, tá? E aí a obra do Espírito Santo vai nos transformando a cada dia. Então a Bíblia, ela nos traz tudo isso, ela nos traz esse caráter ético e espiritual. Vamos seguir. Ela foi escrita por cerca de 40 autores. Você deve lembrar que alguns autores ali escreveram mais de um livro. Então são 66 livros, mas Moisés escreveu os 5 primeiros livros. Aí, por exemplo, temos o Samuel, que escreveu 1º e 2º Samuel. Temos o próprio Paulo, que escreveu 13 dos livros da Bíblia foram escritos por Paulo. Então, 40 autores. Ela foi escrita no espaço de 1.600 anos, já falamos disso também. E foi escrita por pessoas de classes e contextos políticos e sociais diferentes. Por isso, quando você vai ler, por exemplo, o livro de Daniel e o livro de Ezequiel, de Isaías, os profetas, você percebe o estilo diferente em cada um, principalmente se você está lendo no original, tá? Mas até na língua portuguesa mesmo, nas traduções, você consegue perceber o estilo diferente, né? Porque aquilo é resultado da união, né, que acontece. O Espírito Santo inspirou cada palavra, mas aquele que escreveu, ele também tem uma história literária, uma história política. Ele cresceu num determinado contexto sociocultural. Então, aquele profeta que escreveu de Jerusalém, que nunca viveu no exílio, escreve, você percebe um estilo. Aquele profeta que escreveu a partir do exílio, a partir do cativeiro na Babilônia, por exemplo, você percebe outro estilo, tá? Bom, então, ainda hoje é o livro mais traduzido e lido no mundo, tá? E o livro mais vendido, a Bíblia. Opa! Então aí temos algumas teorias a respeito da inspiração, tá? A teoria da inspiração mecânica: os textos teriam sido ditados aos escritores
que os reproduziram automaticamente sem nenhum envolvimento intelectual. Então é como se o Espírito Santo chegasse no ouvido do escritor e ditasse cada palavra que ele teria que escrever. Nós não cremos assim. A teoria da inspiração parcial, já citei, que alguns textos são inspirados e outros não, né? Não cremos assim também. A teoria da inspiração conceitual, Deus inspirou os pensamentos, né? Uma coisa mais geral, mais distante, e aí os escritores, a partir disso, que escreviam o texto. Também não cremos assim. Nós cremos na teoria da inspiração verbal e plena. Então vou ler aqui. Conforme cremos, Deus inspirou os conceitos e as palavras, capacitando os autores a expressar com seu próprio vocabulário aquilo que o Senhor os inspirou. Então, é aquilo que eu falei, esse vocabulário, as palavras que Daniel conhecia eram umas, as palavras que Isaías conhecia eram outras, tá? Então, isso depende muito. Você vê, por exemplo, o livro de Marcos, ele é um livro escrito ali de uma linguagem um pouco mais simples e também próxima daquilo que os romanos poderiam compreender. O livro de Lucas é um livro escrito por um médico, tá? Então ele tem um vocabulário um pouco mais rebuscado. Isso, claro, que é mais facilmente percebido lido nos originais, mas na própria tradução para a língua portuguesa eu também já disse isso. É possível perceber isso também. Agora vamos falar um pouco das línguas originais, tá? Então temos aqui, o hebraico e o aramaico, são as línguas do Antigo Testamento. O grego koiné é a língua do Novo Testamento. E uma coisa importante é que o hebraico, ele pega aí talvez 99%, 98%, 99% do Antigo Testamento, enquanto o aramaico são só algumas pequenas porções, tá? Então, o grego, o Novo Testamento grego, aliás, foi escrito em grego e se formou a partir da mistura de diversos dialetos e também se tornou o idioma oficial do Oriente Próximo, do Egito, da Grécia e da Macedônia. Tá? O Império Grego foi um império muito grande, mas na época em que o Novo Testamento foi escrito, o Império Grego já tinha dado lugar ao Império Romano. Mesmo assim, o grego ainda era falado por muitos lugares do mundo, tá? E por isso mesmo, o fato do Novo Testamento ter sido escrito em grego é considerado uma providência divina, né? Para que muitos tivessem acesso a esse texto. Perceba que a maioria, tirando Lucas, os escritores todos do Novo Testamento eram israelitas, então eles poderiam ter escrito tudo em hebraico, né? Só que isso limitaria a comunicação do Novo Testamento para os judeus, enquanto que se eles escreviam em grego, esse texto tem condição de ser lido por quase o mundo todo da época, né? E por isso nós temos o Novo Testamento hoje, tá? Então é muito importante isso. Antes de passar para as cópias e traduções, aliás, vamos falar disso, mas eu quero mostrar depois os manuscritos, um manuscrito em grego e um manuscrito em hebraico para você ver. Então, as cópias e traduções. Os textos originais da Bíblia são chamados de autógrafos e nenhum foi preservado, né? Nenhum original. Então, aquele texto que o Isaías escreveu com suas próprias mãos, aquele texto não existe mais. O que existe são as cópias dos textos. Mas então só temos as cópias, será que são confiáveis? Sim, são muito confiáveis por causa da seriedade da tradição judaica. A seriedade da tradição existiam as pessoas que tinham essa profissão, eram os copistas. Na época de Jesus eles estavam entre os escribas, tá? Então, era uma tradição muito, mas muito rígida. Então, as cópias eram feitas minuciosamente, ali com todo cuidado, todo carinho e toda seriedade,
porque isso passaria para gerações posteriores, tá? Então nós temos as cópias. As cópias, quanto mais antiga essa cópia, melhor, e os originais não existem mais. E aí muitos creem, muitos acreditam que isso foi uma providência de Deus também para que esses textos não fossem idolatrados. Você sabe que muitas coisas hoje são adoradas no lugar de Deus, muitos objetos palpáveis, como diz a Bíblia mesmo, feitos por mãos humanas, são adorados por Deus. Então, imagina se tivéssemos os textos originais. Talvez esses textos hoje fossem endeusados, adorados, feitos de ídolo, quando na verdade são meros textos mesmo, que Deus quis revelar. Então, acreditamos que isso é um livramento que a humanidade recebeu, tá? Então, aqui, deixa eu ler esse trecho aqui de John May. Ele diz que quando falamos em manuscritos, referimos-nos às cópias nas línguas originais e em traduções. Às cópias nas línguas vernáculas em que a Bíblia é traduzida. Compete-nos lembrar que as traduções não são inspiradas por Deus, porém servem como um testemunho da existência e autenticidade dos originais. Então, por exemplo, a tradução para a língua portuguesa da Bíblia foi inspirada por Deus? Não, a tradução não. A tradução foi feita, no nosso caso, né, o principal tradutor, pelo o padre João Ferreira de Almeida. O padre não estava sendo inspirado pelo Espírito Santo no momento. Ele estava o quê? Exercendo seus conhecimentos como linguista, como tradutor. Ele ofereceu esses conhecimentos para a humanidade e escreveu esse livro que hoje nós temos, que é a Bíblia. Agora, a inspiração foi dada ao escritor original. Então, a tradução ela serve como um testemunho daquele original. Tá? Então, quando nós dizemos porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16, nós dizemos que esse conteúdo, essa palavra é inspirada por Deus, mas não que o tradutor foi inspirado, e sim o escritor original. Tá? É preciso ter isso muito, muito claro. Então os judeus copiavam a Bíblia, né, para a salvaguarda das próximas gerações, por isso o cuidado deles. Os copistas eram muito metódicos, zelosos e reverentes, produzindo cópias com exatidão. E veja isso, que interessante, segundo a tradição judaica, a qualidade do material, o tamanho das colunas e a precisão da escrita eram controlados por normas. Então, o espaçamento entre os textos, tudo era rigidamente controlado. E os equívocos não podiam acontecer. Se alguém cometesse um equívoco, todo aquele manuscrito era descartado. Aquela folha de papiro, né, ou aquele rolo do pergaminho era descartado, tá? E tinha que se começar tudo de novo, para não ter rasura, tá? Ele foi traduzido, o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego. Esse livro, essa tradução é chamada Septuaginta, foi encomendada pelo imperador egípcio Ptolomeu, né? E essa tradução, essa Septuaginta, foi feita por 72 sábios, tá? 72 sábios em 72 dias. Então veja a qualidade, o trabalho e a capacidade linguística desses homens. Por quê? Então é como se você pegasse aí todas as palavras do Antigo Testamento, dividisse por 72. Todas as palavras divide por 72, dá 72 dias, né? E depois divide por 72 sábios. Cada sábio aí ficou mais ou menos com uma média de palavras para traduzir por dia muito grande. Então foi um trabalho muito extraordinário esse que foi desenvolvido, tá? E, bom, já disse, é conhecida como Septuaginta, né?
Vamos lá. Então, no primeiro século, cópias informais dos textos do Novo Testamento, das epístolas, por exemplo, já circulavam nas igrejas locais, né? Então, logo no início, na primeira igreja, na igreja primitiva, né, fundada pelos apóstolos, algumas cópias já circulavam, né? O primeiro texto a ser escrito, o primeiro dos evangelhos a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, mas antes mesmo do Evangelho de Marcos você já tinha trecho ali, já tinha cartas, e esses textos, quando eles eram produzidos, já rapidamente eram copiados para circular nas igrejas, tá? Então os livros do Novo Testamento ainda não estavam reunidos no primeiro século, mas parte do seu conteúdo já era compartilhado entre os irmãos para a edificação da igreja de Cristo e para a evangelização. Então isso foi muito rápido, essa produção, essa produção de novas cópias, tá? E aqui temos as cópias atuais, mas antes então eu quero mostrar primeiro aqui uma foto de um texto em grego. Essa aqui é o Codex Alexandrinus. Codex Alexandrinus é uma cópia do Novo Testamento, escrita em grego. Eu vou aproximar aqui porque essa imagem permite, é bem uma resolução bem boa essa imagem. Perceba aqui então que bonito, né? Que extraordinário é esse texto no original, tá? Eu não posso oferecer uma leitura do grego aqui porque eu não conheço grego para ler, né? Mas é um texto muito bonito realmente, né? A forma e o cuidado como eram feitos sem os recursos que nós temos hoje, tá? Perceba o cuidado, né? O cuidado no espaçamento, e cada letra está praticamente uma embaixo da outra, né? Então era um trabalho muito minucioso, né? Então isso aqui é o grego, tá? Novo Testamento. E agora eu vou mostrar uma imagem do manuscrito do hebraico, aqui do Antigo Testamento. Deixa eu aproximar também. Aproximar bastante aqui. Tá, aqui nós temos algumas indicações que eram feitas pelos escritores, né, pelos copistas. Essas indicações são para as futuras cópias. E aqui o texto. Perceba, eu não disse isso do texto grego, mas vale também, que é um texto corrido, tá? E no hebraico, ele mal tem os espaçamentos também, tá? Ele não tem aquele espaçamento que nós temos hoje, por exemplo, no Microsoft Word. Às vezes eles indicam espaçamento entre uma palavra e outra por meio de pontuação, mas é um texto mais corrido. Eu vou aproximar um pouco mais ainda. Do hebraico eu já consigo oferecer alguma coisa de leitura, né? Ainda que não seja fácil. Porque, peraí, deixa eu ver se eu já consigo mostrar para você. Eu vou abrindo aqui um programa para te mostrar o texto no hebraico como é lido hoje, tá? É um pouco diferente desse aqui, não o conteúdo, mas o texto em hebraico, ele está, vamos dizer assim, mais bonito. Não é mais bonito, né, que esse manuscrito, claro, mas ele é mais fácil de acompanhar, você vai ver. Então veja bem, olha o detalhe, o detalhamento. Esse é o Codex Leningrado, tá? Ele é o códex mais utilizado hoje. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui. Um texto em hebraico, como é lido hoje nos nossos programas, o software de estudo e tudo mais, tem esses textos originais. Deixa eu abrir aqui um texto é o mesmo texto, ó. Vou abrir o mesmo texto aqui. Então esse aqui é um programa que a gente usa para estudo, mas veja, ó, olha como é agora espaçado, é bem espaçado uma palavra da outra, então você consegue delimitar, é uma leitura mais fluida, né?
Então eu consigo ler aqui, ó, no primeiro versículo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Agora olha no manuscrito como é. Primeiro que isso aqui é lindo, né? Esse cuidado e esse trabalho. É um trabalho muito bonito. Então, veja como está aqui. Então, eu consigo ler aqui Bereshit, aí acaba aqui essa palavra, Bará, acaba aqui essa palavra, Elohim, que é Deus, né? Et, Hashamayim, e aqui tem uma bolinha, né? Um sinalzinho com uma bolinha, mas não é em todas as palavras que tem, para indicar onde acaba uma palavra. Et Hashamayim ve et haaretz. Então aqui acabou um versículo. Não tem número de capítulo, de versículo, de nada. É muito interessante, tá? Então eu só queria mostrar para vocês esses dois manuscritos para você ter um contato com isso e isso é facilmente conseguido, encontrável aí na internet. Tudo bem? Então as cópias e traduções que nós temos aí, a mais importantes são a Vulgata Latina, que é a tradução feita para o latim, né? E ela foi feita por Jerônimo nos séculos 4 e 5, bem? A Vulgata Latina. E Vulgata Latina tem esse nome porque justamente vulgo significa povo, né? Então foi uma forma de divulgação mesmo das escrituras que estimulou a produção da Vulgata Latina. Claro que as escrituras foram melhor divulgadas depois de Martinho Lutero, com a Reforma, porque também culminou aí o Martinho Lutero, a época da Reforma, também coincidiu com a época da imprensa, da invenção da imprensa. Então, foi muito melhor divulgado com as cópias bíblicas rapidamente produzidas aí. Também Martinho Lutero traduziu para o alemão a Bíblia, então tudo isso deu um up, né? Mas isso já é mais para o fim da Idade Média. Então, e para nós aqui na língua portuguesa, João Ferreira de Almeida é a Bíblia que todo mundo tem em casa, né? Ele traduziu, ele não concluiu esse trabalho ainda em vida, mas esse trabalho foi concluído depois de sua morte. Ele conseguiu traduzir grande parte da Bíblia. Bom, isso aqui já falamos. E aqui uma conclusão que é muito importante. Eu vou ler aqui. Então, do hebraico e grego, a Bíblia foi e ainda está sendo traduzida para muitas línguas. Não há tempo hábil para falarmos quais são todas essas línguas, né? Que a Bíblia já tem traduzido, mas são muitas línguas, tá? Então, no mundo existem ainda mais de 6.000 povos, veja bem, mais de 6.000 povos não alcançados pelo Evangelho, e muitos deles não possuem nem sequer uma palavra só traduzida para as Escrituras. Não tem. Então, isso é um apelo, né? Isso é um apelo para nós, cristãos. Nós precisamos, porque Deus deu a nós essa responsabilidade de levar o Cristo, levar as boas novas do Evangelho a toda criatura, e isso inclui também levar a Bíblia, né? Então, ao invés de chegar num povo que nunca ouviu falar de Jesus e obrigá-lo a entender sobre Jesus, entender as boas novas no meu idioma, não, nós temos que falar no idioma daquele a quem nós estamos evangelizando, no idioma quem esse povo fala, o idioma qual esse povo fala, e a Bíblia eles também têm que ter disponível para eles. E por que nós sabemos que Jesus deve ser falado, né, o Evangelho deve ser falado em todas as línguas? Porque o livro de Apocalipse fala que nós nos encontraremos com irmãos de toda tribo, língua e nação. Nós veremos gente de toda parte do mundo lá. E espera um pouco, se nós veremos gente de toda tribo, língua e nação, então a língua aí é muito importante. É o missionário que tem que se adequar
à cultura, aos processos sociais e à língua daquele povo a quem ele está evangelizando. Senão vira uma técnica de imperialismo e de simplesmente levar a nossa religião, né? Quando a gente quer impor a nossa língua para uma tribo africana, por exemplo, impor a nossa língua e dizer a nossa doutrina, e aí eles perdem eles perdem a riqueza, eles perdem Jesus na riqueza de sua própria língua, né? Na riqueza de sua língua materna. Hoje nós podemos articular e expressar de diversas formas o Evangelho de Jesus Cristo na nossa língua portuguesa. Por quê? Porque alguém um dia se interessou em nos evangelizar na nossa própria língua, tá? Então por isso que é muito importante esse trabalho. E também fica o apelo para você que tem o desejo, que tem interesse por linguística, por tradução e por missões. Todo cristão em si tem interesse por missões, né? Todo cristão, por definição, é um missionário e tem de estar envolvido na obra missionária de alguma forma. Mas se você tem esse interesse específico por tradução de Bíblia, então eu digo para você, não desista, né, desse objetivo. São muito poucos os tradutores que temos no mundo. E se você quiser se aproximar, aí no caso do hebraico, que é para o Antigo Testamento, se você quiser se aproximar um pouco dessa leitura do original, nós temos um curso que nós oferecemos também de hebraico bíblico, tá? Você pode consultar as informações, a gente vai ver se deixa na descrição ou se você entra em contato conosco, mas de qualquer forma nós indicamos e oferecemos um curso de hebraico, alfabetização em hebraico bíblico, tá? Fique à vontade se você tem interesse por isso. Então, essa foi a nossa aula de hoje, foi bem mais rápida que a primeira, né? Então, espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, não esqueça de nos escrever e até a próxima aula. Foi muito legal estar aqui com você. Então, Deus te abençoe. Até mais.